A paz do Senhor, geração eleita. Quero cumprimentar nesta manhã os meus irmãos com a paz do Senhor, cheia da misericórdia e da graça divina. Nesta manhã, quero deixar uma palavra para a geração eleita que me assiste, para a geração eleita que tem assistido esses vídeos, amém, de palavra. Esses vídeos que eu tenho feito não é para me engrandecer, não é para me aparecer, não. Esses vídeos que eu tenho feito, irmão, é para o evangelho ser propagado sobre a face da terra. Porque no momento como esse, em que não está havendo cultos em algumas determinadas igrejas, no momento como esse, em que essa pandemia da Covid-19 conseguiu paralisar alguns cristãos, a gente tem que arrumar um meio de transmitir a palavra do Senhor, não é verdade? Então é isso. Mas eu aprendi uma coisa linda, que esta pandemia, ela pode até ter parado a porta da igreja. Essa pandemia fechou a porta terrena da igreja. Só que eu aprendo que quando uma porta na terra se fecha, uma no céu uma no céu se abre. Quando uma porta na terra se fecha, uma porta no céu se abre. Louvado seja Deus. Você quer ver uma coisa? Livro de Gênesis. Diz a Bíblia que Jacó estava fugindo de Esaú. E quando Jacó foge de Esaú, por incrível que pareça, na vida de Jacó, aquele era um momento em que tudo estava dando errado. Aquele era um momento em que a vida de Jacó parecia não ter saída. Só que eu aprendi uma coisa, que quando Esaú tentou fechar a porta para Jacó, Deus abriu uma porta no céu e uma escada desce. E anjos do Senhor desciam e subiam sobre aquelas escadas. Então eu aprendi que quando o diabo ele tenta fechar uma porta terrena, uma porta no céu se abre. Amém? E o texto que eu quero deixar nesta manhã se encontra no livro de Jó, no capítulo 38, no versículo de número 1. Louvado seja Deus. Amém? Livro de Jó, capítulo 38, verso de número 1, diz assim a palavra do Senhor Jesus. Então o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade. Vou repetir. Então o Senhor falou ou respondeu a Jó do meio da tempestade. Louvado seja Deus. Amém? Mensagem muito linda como essa de Jó, a respeito da vida de Jó. Todo mundo já conhece a história de Jó, todo mundo já ouviu falar a respeito da pessoa de Jó. É lindo que no capítulo 1 do versículo 1 do livro de Jó, nós vamos ver Moisés narrando a história de Jó, porque quem escreveu foi Moisés. Nós vamos ver Moisés falando a respeito da pessoa de Jó, e ele vai falar que Jó era um homem justo, Jó era um homem íntegro, Jó era um homem reto, temente, que se desviava do mal diante da circunstância que ele vivia. Só que nós vamos ver em que um belo grande dia vai acontecer na vida de Jó uma grande tragédia. Por quê? Porque enquanto Jó estava tendo tudo, Jó estava tendo amigos ao seu redor. Enquanto Jó estava desfrutando daquilo que Deus estava lhe dando, Jó tinha pessoas ao seu redor. Mas aconteceu que um dia, diz a Bíblia, que estava tendo uma reunião nos altos céus, e quem estava na fila junto com os filhos de Deus era um anjo chamado Satanás, louvado seja Deus. E ele se apresentou diante de Deus, e Deus pergunta para ele: de onde tu vens? E ele vai responder para Deus dizendo: de rodear e vagar e perambular pela terra, ou de passear pela terra. Estava observando os seres humanos, que o que eles estavam fazendo na terra. Só que Deus não vai esperar Satanás falar, só que Deus não vai esperar Satanás argumentar. Deus vai olhar para Satanás e vai perguntar: tu observaste o meu servo Jó? E Deus vai puxar a orelha de Satanás e vai mostrar para ele que não há ninguém na terra, porque Deus vai olhar para ele e vai dizer: não há ninguém na terra semelhante a Jó, homem justo, homem reto, homem íntegro, e que se desvia do mal e que me teme. Ô Satanás, está entendendo? Aí Satanás vai falar para Deus dizendo: certamente ele não é assim por debalde, ele não tem um motivo para estar te temendo desta forma, ele não tem um motivo para estar se desviando do mal desta maneira. Aí Deus vai olhar para ele: eu abençoo, eu honro ele, porque ele é fiel. Aí Satanás vai olhar para Deus e diz: é por isso que ele é fiel. É por isso que ele é fiel, porque tu mesmo cercaste a vida dele, porque tu mesmo abençoaste a vida dele. Aí Deus percebe que o que o diabo queria era encontrar uma brecha para acusar a vida de Jó. O Deus Todo-Poderoso percebe
que o diabo queria era encontrar uma circunstância para acusar a vida de Jó. Só que para acusar a vida de Jó, homem nenhum encontrava brecha. Para acusar a vida de Jó, inferno nenhum encontrava brecha na vida de Jó, porque a Bíblia diz que ele era um homem justo, ele era um homem reto, ele era um homem íntegro e que se desviava do mal e que temia ao Senhor. Só que eu aprendi, Satanás está achando, glória a Deus, que Jó é justo e que Jó é íntegro e que Jó é temente a Deus por causa que Deus abençoava. Satanás achava que Jó era um homem justo, Satanás achava que ele era uma pessoa íntegra porque ele tinha. Satanás achava que Jó temia ao Senhor porque era Deus quem abençoava. Isso era o que Satanás pensava, mas Deus conhecia Jó por dentro. Satanás conhecia Jó por fora, mas Deus conhecia Jó por dentro. Sabe o que é lindo? É que vai chegar um dia em que Satanás vai olhar para Deus e vai dizer: pois o Senhor, faz o seguinte, toca na vida dele, tira tudo que ele tem para tu ver se ele não blasfema na tua face. Toca nele para tu ver, Deus, como ele vai blasfemar na tua face. Diz o texto que Deus diz assim: pois vai, toca, eu deixo. Pois vai, toca, eu permito. Vai lá, toca na vida de Jó. Tu só faz o seguinte: tu só não tira a vida dele, mas eu permito tu tirar tudo que ele tem. Satanás, olha, sai da presença do Senhor. Quando ele sai da presença do Senhor, ele vai tocar na vida de Jó. E quando ele começa a tocar, diz a Bíblia que os bois que Jó tinha começam a ser roubados. Diz a Bíblia que os caldeus e os salbeus começam a roubar suas ovelhas, começam a roubar seus camelos, começam a roubar seus jumentos. Oh glória, diz a Bíblia que um certo dia estavam os filhos mais novos comendo na casa do mais velho, bebendo, curtindo e comemorando na casa do mais velho. Diz a Bíblia que de repente vem um grande vento do Oriente, derruba tudo e mata os 10 filhos de Jó. Agora diz a Bíblia que está Jó, a sua mulher e os servos que escaparam. Louvado seja Deus, um olhando para a cara do outro e dizendo: o que está acontecendo na vida de Jó? Todo mundo olhando e dizendo: o que está acontecendo? Horas há pouco, dias atrás, Jó era um homem mais rico. Dias atrás, Jó era um homem mais feliz. Agora olha a praga, olha a desgraça que está acontecendo na vida de Jó. Só que eles não sabiam que era Deus mostrando para Satanás, obrigado Jesus, que era Deus mostrando para Satanás que Jó não era justo pelo que ele tinha, que Jó não era íntegro pelo que ele tinha, que Jó não era homem de Deus pelo que ele tinha ou deixava de ter. Por quê? Porque isso não faz de você justo. Por quê? Porque possuir muitos bens não faz de você um bom caráter. O que faz de você um bom caráter é o que você tem por dentro, não o que você tem por fora. Satanás se engana quando ele acha que tirar tudo que Jó tinha ia fazer Jó blasfemar. Diz o texto que a mulher está olhando para Jó, olha para a direita, tem 10 caixão, os 10 filhos de Jó, olha para Jó, está lá Jó, olha para os servos, está os servos se lamentando e dizendo: por que está acontecendo tudo isso? Agora há pouco Jó era o camarada mais feliz, agora olha para a vida de Jó, olha a posição em que Jó se encontra. Mas sabe o que é lindo? Que eu aprendi uma coisa, é que a visão de Jó e a visão da mulher são duas visões diferentes, louvado seja Deus. As visões desses dois personagens bíblicos, a mulher de Jó e Jó, são duas visões diferentes. Por quê? Porque no capítulo 2 do livro de Jó, do verso 9, a mulher de Jó está olhando para os 10 caixão. Vou repetir. A mulher de Jó está olhando para os 10 caixão e está dizendo: Jó, os teus 10 filhos morreram. E está dizendo: Jó, a tua família está sendo destruída. Jó, tu já perdeu tudo que tem. Tu perdeu camelo, perdeu ovelha, perdeu cabra, perdeu bois. Jó, tu perdeu jumento. E agora, Jó, tu perdeu servo. Jó, tu perdeu teus filhos. Tu ainda vai manter tua integridade. No verso 9 ela disse: Jó, amaldiçoa teu Deus e morre. Sabe por que ela está dizendo isso? Porque a visão dela está nos 10 caixão.
Sabe por que ela vai dizer, Jó, amaldiçoa teu Deus e morre? Porque a visão dela está na circunstância. Sabe por que ela está dizendo, amaldiçoa teu Deus e morre? É porque ela está olhando para a dificuldade que Jó está enfrentando. Mas só que eu aprendi uma coisa, enquanto nós estivermos olhando para a dificuldade, enquanto nós estiver olhando para a tempestade, enquanto nós estiver olhando para o vale, enquanto nós estiver olhando para a Covid, a nossa palavra vai ser essa, eu vou amaldiçoar, morrer e blasfemar. Só que Jó revela onde estava o seu olhar. Vou repetir, 2 tipos de visões. A visão dela era na dificuldade, a visão dela era na circunstância. Aí ela olha e diz, amaldiçoa, Jó. Olha, Jó, teus 10 filhos no caixão, amaldiçoa logo, cara, e morre. Diz a Bíblia que no verso 10 do capítulo 2, do verso 10 em diante, Jó vai olhar para sua mulher. Eu já posso até imaginar Jó olhando para ela e dizendo, pobrezinha, sabe o que fala não? Mulher, tu tá atribulada, tu tá olhando só para a circunstância, mulher. Para de olhar para quem tá morto, olha para quem tá vivo. Oh glória! Vou repetir. Ela diz, Jó fala para a mulher, mulher, para de olhar para quem tá morto, olha para quem tá vivo. Entendeu não, né? Vou repetir. Jó estava olhando para quem estava vivo. A mulher estava olhando para quem estava morto. Louvado seja Deus. 2 visões diferentes. Ela olha para os caixão e vê quem está lá dentro está morto e diz, Jó, amaldiçoa teu Deus e morre. Mas Jó revela onde estava o seu pensamento. Por quê? Porque no livro de Jó, no capítulo 19, do verso 25 em diante, diz a Bíblia que Jó vai falar da seguinte forma, mas eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará, e estes meus olhos que um dia a terra há de comer o verão. Sabe o que é isso? É Jó dizendo, a minha visão não é que nem a tua, mulher. A minha visão é diferente da tua. Mulher, tu tá olhando para a circunstância. Mulher, tu tá olhando para quem tá morto. Eu tô olhando para quem resolve o problema, mulher. Eu tô olhando para quem tá vivo. Sabe qual é a diferença? É que tem geração, ou glória. Talvez essa seja a geração que só olha para o que o diabo está fazendo, que só olha para a circunstância que está vivendo. Mas Deus vai levantar a geração de Jó, que diante da circunstância, diante das percas, está olhando para o Redentor e dizendo, mas eu sei que ele está vivo, os meus filhos morreram, eu tive perca, mas quem está vivo pode restituir tudo novamente. Sabe o que é isso? É que não olha para os teus sonhos que morreram, não olha para os problemas que estão na tua vida, olha para quem resolve o problema. Olha, tem uns olhos fitos na glória. Obrigado, Jesus. Hebreus capítulo 12, versículo 2, diz a Bíblia, e tendo os olhos fitos na cruz do Calvário, o autor e consumador da sua fé, o qual desprezou a afronta, enfrentou a vergonha por a mim e por amor a você. Louvado seja Deus. Faça isso. Tenha os olhos fitos na cruz do Calvário. Filipenses capítulo 3, verso 13 em diante, ele disse, não que eu tenha alcançado tudo na vida, mas uma coisa eu faço, esqueço-me das coisas que para trás ficaram e prossigo para as que estão adiante de mim, a fim de alcançar o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Sabe o que é isso? Não olha para o que passou, não olha para o que você está passando, olha para quem está lá na frente, olha para quem está lá em cima, olha para o teu Redentor, porque ele vive e te garanto que no fim vai se levantar. Sabe o que é isso? 2 tipos de visões diferentes. Enquanto a mulher de Jó olhava para a circunstância, Jó olhava para quem resolvia a circunstância que ele estava vivendo. Enquanto a mulher de Jó olhava para o problema, Jó olhava para quem resolvia o problema. Enquanto a mulher de Jó olhava para quem estava morto, Jó olhava para quem estava vivo. Entenda, 2 tipos. Obrigado, Jesus Cristo de Nazaré. Muito obrigado. Sabe o que é lindo? É que no livro de Números, do capítulo 13, diz a Bíblia que uma terra tem que ser espiada. Uma terra tem que ser espiada. Uma terra tem que ser investigada.
Moisés resolve fazer o mapeamento da terra de Canaã. Adivinha quem é os escolhidos? 12 tribos dos príncipes de Israel. 12 tribos, um de cada tribo. 12 homens vão ser levantados para ir entrar em Canaã e observar Canaã. Diz a Bíblia que os 12 se levantam. Os 12 vão para Canaã. Os 12 entram em Canaã. Os 12 veem a mesma coisa. Os 12 tocam na mesma coisa. Os 12 sentem a mesma coisa. Os 12 vivenciam a mesma coisa. Os 12 vão observar a mesma coisa. E quando volta? Tá lá os 12 diante de Moisés. Tá lá os 12 diante de Moisés. Moisés, e aí, como é que foi a terra? Espiaram a terra? Observaram a terra? Cadê o fruto? Trouxeram o fruto da terra? Tá lá, 2 camaradas com cachozão de uva do tamanho de um trem. 2 cachozão de uva que para trazer tinha que ser 2 homens. Mas trouxeram o fruto. Entraram. Viram a mesma coisa. Vou repetir. Os 2 viram a mesma coisa. Vou repetir. Os 12 viram a mesma coisa. Moisés, e aí o que foi que vocês viram? Vai 10 para um lado e 2 para o outro. Vou repetir. Moisés, e aí o que foi que vocês viram? Vai 10 para um lado e 2 para o outro. Josué e Caleb vai para a direita. As outras 10 vão para a esquerda. Sabe o que acontece? Moisés olha para os 10 e diz, e aí o que foi que vocês viram? O que foi que vocês viram em Canaã? Os 10 vai olhar para ele e vai dizer, Moisés, realmente a terra mana leite e mel. Realmente, Moisés, a terra tem fartura. Realmente, Moisés, a terra é muito grande, abrange para diversos lugares e abrange diversos frutos. Grande, bom, lindo e fácil de se comer, doce, até prazeroso. A terra é frutífera, Moisés. Só que é o seguinte, Moisés, lá tem gigante. E os gigantes, os nefilins, reafins, a família dos gigantes, Moisés, nós para eles somos como um gafanhoto. Nós para eles somos como grão de areia, louvado seja Deus. Não dá para nós não, Moisés. Os 10, não dá para nós entrar não, Moisés. Moisés, nós vamos perder a batalha se nós entrar lá, porque os homens são brutos, porque os homens são grandes, porque os homens são bravos. Mas diz a Bíblia que os 10 viram a mesma coisa. Amém ou não amém? Amém, eu sei que você disse amém. Os 10 viram a mesma coisa. Só que Moisés vai olhar para 2 deles e vai dizer, Josué e Caleb, o que foi que vocês viram? E aí, como é que é a terra? Aí Josué e Caleb vai olhar para eles e vai dizer, realmente os 10 aí tá certo. Nós vimos a mesma coisa. Só que é o seguinte, eles olharam só para o gigante. Só que é o seguinte, Moisés, eles olharam só para o problema. Mas eu te digo algo, Josué falando, vamos subir e vamos tomar posse, porque a terra é promessa, porque a terra é frutífera e foi Deus quem deu para nós. Sabe qual é o problema da nossa geração? É que os 12 entraram, os 12 espiaram a mesma terra, os 12 viram a mesma coisa, mas 10 só olha para o que os gigantes estavam fazendo, mas 10 só olhava para o tamanho do gigante, enquanto tinham 2 pequenininhos, Josué e Caleb, dizendo, vamos subir, porque o nosso Deus é maior. Sabe o que é isso? É Jó, minha irmã, dizendo, eu não olho para o problema, eu não olho para a circunstância, eu olho para quem resolve, glória, porque eu sei, Jó dizendo, no capítulo 9, ele dizendo, porque eu sei que ainda há esperança para a árvore cortada, suas raízes poderão secar sobre o solo, seus troncos envelhecer sobre a terra, mas com o cheiro das águas voltará a brotar e dará os seus frutos como se fosse um ramo plantado novo. Sabe o que é isso? É Jó dizendo, eu sei que ainda há esperança. Mulher, deixa de ser tola, tu fala como uma louca, para de olhar para o problema, isso um dia vai passar. Oh glória, obrigado, isso vai passar, irmão. Isso aí que você está passando, o que você está enfrentando, a circunstância que você está vivendo, te acalma, vai passar. Porque a esperança pode estar morta, mas o teu Redentor está vivo. Vou repetir, a esperança pode estar morta, mas o teu Redentor está vivo.
Diz o texto, diz a Bíblia Sagrada, que se levanta Bildade, Zofaz, Elifaz e Eliú. Esses 4 homens para criticar Jó, para falar mal da vida de Jó. No meio dessa tempestade, entra o texto que nós lemos, já para não esticar muito aqui. Entra o texto que nós lemos, Jó capítulo 38, verso 1. E eu aprendi que diz a Bíblia, então o Senhor respondeu a Jó no meio da tempestade, irmão. Sabe o que é lindo? É que quando Deus quer falar, é que quando Deus quer ter um contato com alguém, Ele não muda a circunstância. É que quando Deus quer falar com uma pessoa que Ele deseja falar, Ele não muda o cenário. É no mesmo cenário que Deus fala. Vou repetir. É no mesmo cenário que Deus fala. Deus não restituiu a vida de Jó para falar com ele. Não, primeiro Deus fala, depois Deus restitui. Vou repetir. Deus não mudou a vida de Jó antes de falar com ele. Não, primeiro Deus fala, depois Deus muda. Não vai o que é isso? Eu quero te falar que Deus falou com Jó foi no meio da tempestade, irmão. Pera. Deus não parou a tempestade para falar com Jó. Obrigado, Jesus Cristo. Deus não mudou a circunstância para falar com Jó. Deus não ressuscitou os filhos para falar com Jó. Foi do meio do que Jó estava passando que Deus falou com ele. Sabe o que é isso? É Deus dizendo nesta manhã, eu não vou mudar o teu cenário de vida, eu não vou mudar a circunstância que você está vivendo. Vai ser nesse cenário, vai ser nesse espaço geográfico que você está vivendo que eu vou falar com você. É Deus dizendo nessa manhã, eu ainda falo com pessoas na situação em que estão vivendo. Sabe o que é lindo? Deus não para a tempestade para falar com Jó. Deus fala com Jó é no meio da tempestade. Me surpreende, irmão, porque Deus, ele tem um tributo chamado autoexistente. Ele não precisa de mim, não precisa de você para viver nem para ser criado. Mas é interessante que a criatura que ele criou precisa dele para viver, respirar e ser criada. Mas o que me surpreendeu foi da onde Deus falou com Jó. Deus não parou, Irlei. Deus não parou a tempestade para falar com Jó. O capítulo 38 diz, e o Senhor falou com Jó no meio da tempestade. Deus não mudou ninguém para falar com Jó. Deus não parou tempestade para falar com Jó. Foi do meio da tempestade que Deus fala com Jó, rapaz. Sabe o que é lindo? É que vai ser na mesma circunstância que você está vivendo, vai ser no mesmo cenário que você está vivendo, que Deus vai falar com você, aleluia. Talvez você esteja olhando para um lado, olhando para o outro e falando como a mulher de Jó falou, eu vou amaldiçoar porque já perdi tudo, vou jogar tudo para o alto, vou tentar retroceder, mas não para, continua, porque vai ser nesse mesmo cenário, vai ser nessa mesma tempestade que Deus vai falar com você. Sabe o que é lindo? É que no livro de Ezequiel, no capítulo 37, diz a Bíblia Sagrada, que a mão do Senhor levou Ezequiel para um vale cheio de ossos secos, e dentro do vale Deus fala com Ezequiel. Oh glória, Deus não tirou Ezequiel do vale para falar com ele, Deus não tirou Ezequiel do espírito e colocou no vale e depois tirou para falar com ele, não, Irlei. Sabe o que é lindo? É que Deus fala com Ezequiel, é no meio do vale que ele estava vivendo. Sabe o que é isso? Vai ser nesse vale que você está passando, vai ser nesse vale de solidão que você está vivendo, vai ser nesse vale de circunstância que você acha que não vai ter fim, que Deus vai falar com você, e a palavra é, profetiza nesses ossos secos, aleluia. É lindo porque Deus não tira Ezequiel do vale para falar com ele, Deus fala com Ezequiel, é no meio do vale. Louvado seja Deus. Vai ser em Gênesis 37, varão. É lindo Gênesis 37, obrigado Jesus Cristo de Nazaré, que Deus vai mostrar para o Egito que Deus é Deus da vida de José. Deus não tirou José do Egito para mostrar para José que Deus era Deus da vida dele. Sabe o que é lindo? É que Deus não precisa tirar você da onde você está para mostrar e nem falar com você. Ele fala com você aonde você está, é na circunstância que você está vivendo, porque Ele é Deus, e agindo a mão de Deus, quem impedirá? Louvado seja o nome do Senhor. É lindo isso, porque eu vou ver, oh glória, obrigado Jesus, muito lindo,
porque eu vou ver em Daniel capítulo 3, louvado seja o nome do Senhor. Eu vou ver 3 jovens, Sadraque, Mesaque, Abidnego, Ananias, Azarias e Misael. Eu vou ver esses 3 jovens enfrentando uma fornalha, louvado seja Deus, entrando dentro da fornalha, louvado seja o nome do Eterno. Sabe o que é lindo? Isso foi porque eles não se curvaram diante de uma estátua, a qual em Daniel capítulo 2 revela para Nabucodonosor. Eles não se prostraram diante dela, então eles enfrentaram a fornalha, entraram dentro da fornalha, mas Deus mostrou para a Babilônia que eles poderiam até estar dentro da fornalha, mas o fogo não ia queimar aqueles varões. Sabe por quê? Porque Deus ainda honra e Deus ainda fala com quem está na Babilônia. Deus ainda mostra para quem está na Babilônia que Deus é Deus da vida dele. Oh glória! Deus não tirou Ananias, Azarias e Misael da Babilônia. Deus mostrou que é Deus da vida dele foi lá na Babilônia. Louvado seja Deus. Sabe o que é lindo aqui em Daniel capítulo 6, louvado seja o nome do Senhor. Há um decreto. Os invejosos vão levantar um decreto contra a vida de Daniel. E o decreto era, eles vão chegar para o rei Dário e vão dizer: rei Dário, é o seguinte, emite aí, assina um decreto e sela com o teu anel do selo. E faz o seguinte, e publica em todas as províncias, dizendo que durante um mês ninguém deve orar e nem clamar a nenhum outro Deus e nenhum outro rei, exceto a ti, Dário. Dário vai lá, assina inocentemente, sem saber o que estava acontecendo, sem saber qual era a intenção deles. Dário assina o decreto. E quando Dário assina o decreto, sabe o que acontece? Diz a Bíblia que Daniel tinha um costume de orar 3 vezes ao dia. Quem era? Dário? Não. Quem era? Abaal-Zebub? Não. Quem era Mardoqueu? Não. Era ao Deus dos céus e ao Deus da terra. Daniel sobe para orar quando ele ouve que o decreto tinha sido publicado. Daniel vai orar, e Daniel não vai orar pedindo a morte daqueles invejosos. Daniel não vai orar pedindo a morte de quem tramava contra a vida dele. Daniel vai orar e vai dizer: Senhor, me ajuda. A oração de Daniel, no momento de circunstâncias difíceis da vida dele, foi pedindo ajuda. A oração de Daniel, no momento em uma pandemia, não foi pedindo para parar, foi pedindo ajuda. Por quê? Porque aquele era um momento em que Daniel poderia jogar tudo para o alto e dizer: Senhor, eu não aguento mais, estou sendo perseguido, estão tentando parar minha oração, estão tentando parar minha adoração. Mas Daniel não faz isso. Daniel pede ajuda. Louvado seja Deus. Alguém vai espiar Daniel orando, Irlei. Alguém vai observar Daniel orar. E quando alguém vai observar Daniel orar, vai ver Daniel pedindo ajuda. Vão levar Daniel até Dário e vai dizer: Dário, tu não emitiste um decreto dizendo que todo aquele que orasse a qualquer outro rei ou qualquer outro Deus seria jogado dentro da cova dos leões? Louvado seja Deus. Aí Dário disse: sim, o decreto ainda está em pé. Ainda foi emitido aí, o decreto já está revigorado aí, está valendo já para todo mundo. Aí eles vão chegar e vão trazer Daniel e diz: olha, aquele teu servo, Daniel, o qual tu colocou sobre o controle de 120 satrapas, ele está orando a outro Deus. Dário diz a Bíblia que ele vai fazer de manhã até da tarde de tudo para livrar Daniel da cova do leão. Só que oh glória, obrigado Jesus Cristo. Só que o homem não teve poder para livrar Daniel da cova do leão. Oh glória, Ele. O homem não teve poder para livrar Daniel da cova dos leões. O Dário não teve poder, rei nenhum na terra teve poder para livrar Daniel da boca do leão. Mas diz a Bíblia que Daniel vai enfrentar a cova do leão. Daniel é jogado dentro da cova. Daniel agora está numa circunstância em que ele olhasse para um lado, ele via leão, em que ele olhasse para o outro, ele via leão, querendo tragar a vida dele, querendo destruir a vida dele. Mas sabe o que é lindo? É que quem estava fora da cova, dos leões, vai revelar um grito de aflição. Daniel capítulo 6, verso 21. Dário vai dar um grito dizendo: Daniel, filho do Deus Altíssimo, a quem tu serve continuamente, será que ele te livrou da boca dos leões? E o narrador da Bíblia Sagrada diz: e o grito do rei
revelava aflição. Sabe o que é lindo? É que quem está fora da cova está revelando aflição. Quem está fora da cova está gritando: será que Daniel vai morrer? Daniel agora vai perecer? Está gritando com um grito de aflição. Mas dentro da cova, Daniel capítulo 6, verso 22, vai ter um grito revelando a ação do anjo. Oh glória, obrigado Jesus. Quem está fora revela aflição, mas quem está dentro revela a ação divina, a intervenção do Todo-Poderoso. Por quê? Porque quando o rei grita, perguntando para Daniel que o Deus dele poderia livrar, Daniel dentro da cova dos leões dá um grito: ó rei, tu vives para sempre. O Senhor enviou o seu anjo que fechou a boca do leão, porque ele viu que eu não tinha cometido algo contra ti, e ele me achou inocente e enviou o seu anjo. Sabe o que é isso? É que quem está fora revela aflição, mas quem está dentro está gritando e dizendo: tem ação do anjo. Quem está dentro está gritando: tem ação de Deus. Mas quem está fora está olhando para quem está dentro dizendo: vai morrer. Quem está fora está olhando para quem está dentro dizendo: vai perecer. Mas eu aprendi uma coisa, sabe o que é isso? É Deus dizendo: não importa a circunstância que você está vivendo, eu ainda envio o anjo para livrar crente da boca do leão. Louvado seja Deus. Sabe o que é mais interessante? É que Deus não precisou tirar Daniel da cova. Dentro da cova, Deus fala para Daniel que é Deus na vida dele enviando um anjo. Deus não vai mudar o cenário. Vai ser nesse cenário que Deus vai falar com você. Deus não parou a tempestade para falar com Jó. Foi no meio da tempestade que Deus falou com Jó. Louvado seja o nome do Senhor. Vai ser nessa tempestade que Deus vai falar com você. Vai ser nessa tempestade que Deus vai bradar do céu e vai dizer: não desista. Vai ser nessa tempestade que você está vivendo que Deus vai dizer: não é hora de parar. Vai ser no meio desse vale que Deus vai olhar para você e dizer: os ossos estão secos, os ossos estão sequíssimos. Mas vai ser nesse vale que Deus vai te dar a palavra-chave. Qual é? Profetiza a palavra de Deus. Vou fechar essa mensagem com chave de ouro. Diz a Bíblia em 1 Reis, no capítulo 18, havia um homem chamado Elias. Elias, ele junta os profetas de Baal, a saber 450 de Baal e 400 de Azera. Ele sobe o monte, Irlei. 850 profetas, sobe o monte, mais um profeta de Deus. Vão subir o monte. Oh glória, profeta de Baal subir no monte. Profeta de Baal agora está em cima do monte, tá bom? Profeta de Baal também sobe o monte. Subir o monte. Os dois lá, dos dois grupos, Elias e os 850 profetas, tudo falso, clamaram, Irlei. O Baal não respondeu. Elias ainda zoa com a cara dele, diz: grita mais alto, quem sabe está dormindo. Ele: não, Deus deve estar tirando férias ou está de folga. Clama mais alto. Eles começam a se cortar e começam a pular em cima do altares dele. Nada resolve. Pulo não resolveu. Corte não resolveu, que é sacrifício não resolveu. Só que diz a Bíblia que Elias, de um lado, ele vai reparar o altar, vai clamar ao Senhor, e quando ele clama, cai fogo do céu. Elias dá uma ordem: matem os profetas de Baal. A ordem foi dada: matem. Todos os profetas de Baal morrem. Jezabel vai perseguir a vida de Elias. Acabe vai perseguir a vida de Elias. Agora imagina o cenário que Elias está vivendo. Agora imagina o cenário que Elias está passando. Louvado seja Deus. A circunstância que Elias está passando chega ao ponto dele pedir a morte. Elias foge no capítulo 19 do livro de 1 Reis. Louvado seja Deus. E quando ele foge, ele sobe no monte. Ele sobe no monte, ele curva sua cabeça e ele deseja a morte. Louvado seja Deus. Ele vai dizer: Senhor, eu prefiro a morte do que viver desta forma e ser perseguido, porque todos os teus profetas morreram, só sobrou eu. Mas é lindo que quando Elias diz que é o único, é lindo que quando Elias revela para Deus, achando que ele era o único que fazia cair fogo do céu, quando ele olha para Deus e diz: Deus, eu sou o único que orei e caiu fogo. Deus, eu sou o único que clamei e o Senhor fez um milagre. Quando ele acha que é o único, Deus revela para ele e diz: Elias, ainda tem mais 7.000 que não se prostraram diante das
estátua de Baal e nem se curvaram diante de Azera. Elias, você não é o único, sabe o que é isso? É Deus falando com você. Você não é o único que está vivendo essa circunstância. Você não é o único que está passando por este vale. Você não é o único que está fugindo de Jezabel. Você não é o único que foge de Acabe. Ainda tem mais 7.000, louvado seja Deus, que não se curvaram diante da estátua de Baal e nem beijaram os pés de Azera. Elias sai dali, come pão, bebe água, louvado seja Deus, e entra dentro de uma caverna. Quando ele entra dentro da caverna, entenda o que eu estou falando. Deus não vai mudar a circunstância que você está vivendo para falar. Deus vai falar com você nessa circunstância que você está vivendo. Porque quando ele entra na caverna, diz a Bíblia que veio um forte vento, dividiu os montes e quebrou as rochas. Mas Deus não estava nesse forte vento. Diz a Bíblia que depois do forte vento veio um grande terremoto. Tremeu tudo, abalou tudo, mas Deus não estava no terremoto. Depois disso veio um grande fogo, consumiu tudo. Mas diz a Bíblia que Deus também não estava neste fogo. De repente diz a Bíblia que veio uma brisa suave. Veio um vento sul, um vento brando, e passou pela boca da caverna onde Elias estava. E a voz bradou lá para ele, lá de dentro, dizendo: Elias, sai da caverna. Sabe o que é isso? É Deus falando com Elias na circunstância que ele estava vivendo. Deus não tirou Elias da caverna para falar com ele. Deus falou com Elias, foi dentro da caverna. Sabe o que é isso? É Deus dizendo: eu não vou mudar a circunstância que você está vivendo, mas vai ser nessa circunstância que eu vou falar com você. Vai ser em momentos de lágrimas que eu vou falar com você. Vai ser em momentos de tristeza que eu vou falar com você. Porque hoje você chora, mas amanhã tem um lenço descendo para enxugar as tuas lágrimas. Hoje você lamenta, mas vai chegar um dia que o que lamentam aqui na terra vão regozijar de alegria lá no céu. Então é isso que eu tenho para dizer para você. Cuidado na circunstância que você está vivendo. Não desista, não abra mão. Porque Elias pediu a morte, mas sabe o que aconteceu? Deus falou com ele no momento em que ele mais tentou desistir. Sabe o que foi que Deus disse quando ele sai da caverna? Elias, sai da caverna, porque lá na frente tem Azael precisando de você. Lá na frente tem Jeú precisando de você. Elias, sai da caverna, porque lá na frente tu vai ungir Eliseu para ser teu sucessor no teu lugar. Sabe o que é isso? É Deus dizendo: não é hora de parar. Tem pessoas lá na frente precisando de você. Não desista na circunstância que você está vivendo. Não queira retroceder, porque a circunstância que você está vivendo parece não ter fim. É filhos morrendo, é caixão de um lado, é pandemia do outro, é porta de igreja fechando, é pastores decepcionando você. Mas não pare. Tem Azael precisando de você para ser ungido como rei de Israel. Oh glória! Tem Jeú precisando de você para ser ungido como rei de Judá. E tem Eliseu precisando de você para você fazer dele um grande discípulo. Sabe o que é isso? Não desista e não pare. Deus vai falar com você nessa circunstância que você está vivendo, porque lá fora tem gente precisando de você. Amém? É esta mensagem que eu quero deixar para você. Deus falou com Jó, foi no meio da tempestade. Deus não vai parar a tempestade para falar com você. E fica tranquilo que quando o barco estava balançando por causa da tempestade, Jesus não parou para ir até os discípulos. Jesus foi andando por cima dela até os discípulos em meio à tempestade, tá bom? Jesus já está a caminho da tua vida e a tempestade vai ficar acalmada, em nome de Jesus. Fica com Deus e a paz do Senhor, e desejo à geração eleita um bom dia.